Vamos começar então a leitura da aula de Srilacharya Maharaj. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver algum comentário, pode fazer aqui pelos comentários do Facebook. Então vamos lá. É continuidade da aula da manhã. Estávamos lendo de manhã Srilacharya Maharaj comentando sobre Nityananda Prabhu e Gurudeva. Sem a misericórdia de Nityananda Prabhu não chegaremos a Deus. Sem a misericórdia de Gurudeva não teremos nada. Porque Gurudeva é Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu é o Adi Guru, é o primeiro Guru. Então, nós devemos tudo a Gurudeva. Se esquecermos de Gurudeva, se esquecermos de Nityananda Prabhu, não teremos vida devocional. A vida devocional depende de Gurudeva, do Guru genuíno. Então, continuando aqui a leitura, Srilacharya Maharaj fala: você deve vir aqui no templo de vez em quando, porque apenas uma vez por ano, ele diz. Ele está falando na Índia, né? Porque as pessoas vão no Parikrama ou no templo uma vez por ano só. Por que somente uma vez por ano? Ele fala: existem informações, existem instalações organizadas para ficar aqui. Então ele fez vários quartos com banheiros, ele tem toda a instalação na Índia. Se alguém quiser ficar no templo permanentemente, morando no templo, então, pelo desejo de Gurudeva, há mais de 140 templos na missão no mundo todo. Então tem mais de 140 templos no mundo inteiro. Se alguém quiser morar em algum templo, é só falar com o administrador e pode morar no templo, não há problema. Não há nenhum problema, e é muito pelo contrário, é muito bom para a vida devocional da pessoa. Então, existem 140 templos mais ou menos no mundo, e se você quiser se render, se você quiser ir morar no templo sem ganhar R$1, $1, €1, mas ganhar a vida espiritual, você pode ir morar no templo. É claro que para morar no templo a pessoa tem que ter uma grande fortuna espiritual. Não é qualquer um que quer largar a vida devocional, não é qualquer um que quer largar o seu conforto da sua casa. Mas não há nenhum outro lugar que vai te dar a vida espiritual como aqui, como num templo. Então, em todo lugar do mundo, basicamente, tem um templo para que nós, quem quiser, né, no caso, pode morar, pode ficar permanentemente no templo da nossa missão. E tem muitos devotos, que são necessários muitos devotos morando no templo. Não tem como ter um templo se não há vários devotos morando e trabalhando lá para o templo frutificar. Há muito trabalho disponível no templo, diz Srilacharya Maharaj. Aí ele fala um verso aqui que diz o seguinte: sem o amor a Deus, esta vida impiedosa não é nada. Faça-me o seu servo e dê-me a riqueza do amor divino como o meu salário. Então veja só esse verso. Aquele que trabalha no templo, ele não vai ganhar um salário material, mas ele vai ganhar o amor divino. E todo mundo está preocupado com o salário material, né? Na verdade, todo mundo trabalha por dinheiro. Então aqui, veja, vou ler de novo esse verso. Sem amor a Deus, esta vida impiedosa não é nada. Aquele que trabalha só materialmente e não busca Deus, ele tem uma vida em vão. Ele trabalha, mas tem uma vida em vão. Qual o objetivo de trabalhar? No final da vida, o que vai acontecer com todos nós? Vamos estar num caixão, alguns vão para o crematório, outros vão para o cemitério. Todo mundo vai passar por isso, ninguém foge disso. Ninguém vai fugir disso. Todo corpo que está aqui no mundo material, ele vai morrer. Então, esse verso aqui é muito bom. Sem o amor a Deus,
Esta vida impiedosa não é nada. Faça-me o seu servo e dê-me a riqueza do amor divino como meu salário. O amor divino é o salário de quem se rende a Deus. O amor divino é o salário de quem está servindo, praticando a consciência de Krishna. Há trabalho disponível e, se você puder assumir esse trabalho, nunca mais você terá que olhar para trás, nunca será rebaixado. Se você conseguir esse emprego e desempenhar esse trabalho corretamente, sempre será promovido, nunca rebaixado. Então aqui, o mundo, a vida transcendental, a vida espiritual, se você conseguir trabalhar num templo, se você conseguir o trabalho no templo, qualquer que seja ele, só existe ganho, não existe perda. Você sempre vai ser promovido. Se você faz corretamente o serviço, você, além de não perder nunca esse serviço, você vai ganhar mais serviço. Quem está praticando corretamente sabe disso. O dia vai ficar curto para você. 24 horas é curto para aquele que serve corretamente, porque Krishna vai dar mais serviço. E vai dar mais serviço e mais serviço. Todo mundo que se empenha no serviço do templo, a pessoa recebe iniciação e ela faz um serviço responsável, cada vez mais ela vai ter serviço e serviço e serviço. Cada vez mais serviço ela vai ter na vida espiritual. Não há rebaixamento, somente se você ofender alguém, somente se você fizer alguma coisa errada, mas aquele que pratica corretamente, ele sempre vai ser promovido. E o salário qual é? Como foi dito aqui. Quanto mais você trabalha, mais promoção vem. E quanto mais promoção vem, maior a riqueza espiritual. É isso que nós ganhamos aqui. Ninguém ganha R$1. Ninguém ganha $1, quem vive no lugar que é dólar, nem rúpia na Índia e nem euro na Europa. Ninguém ganha nada disso. Você vai ganhar a riqueza espiritual. E a riqueza espiritual não tem preço. Quanto vale a riqueza espiritual? Você pode ter milhões e milhões, você pode ser o homem, né, a pessoa mais rica do mundo. Ele não consegue comprar a riqueza espiritual com dinheiro. O dinheiro não vai dar riqueza espiritual para ninguém. Somente o serviço devocional. Continuando aqui a leitura. Você sempre será promovido, né, com o trabalho correto, fazendo o serviço devocional corretamente. Nunca será rebaixado. Se pudermos ficar no templo e praticar a consciência de Krishna corretamente, se pudermos servir Sri Guru e os Vaishnavas, os devotos, então todas as dificuldades, a dor, a luta e o sofrimento não serão nada. Porque você vai ter, sim, no templo, mesmo você morando no templo, você vai ter dificuldades. Quem mora em casa, né, uma pessoa que tem família, ela mora com a sua família, ela vai ter dificuldades, claro. Ela vai ter muita dificuldade para vir no templo, para cantar o Santo Nome, para praticar, porque Maya está testando. Maya vai testar você na tua casa, Maya vai testar você mais ainda no templo. Qualquer lugar, quanto mais você se rende, maior é o teste. Então, se você vier morar num templo, não acha que vai ser mil maravilhas, aquela paz, como as pessoas têm uma visão errada, né? Todo mundo chega e fala muita paz, né? Quando eu fiz aniversário agora, todo mundo fala muita paz, né? Muita prosperidade. Quer dizer, a paz, e Srila Chamaraj fala, quem quer paz não quer servir Deus. Srila Chamaraj fala, quem pede paz não quer servir Deus. Quem quer paz, o que é a paz? Qual que é a tradução, o significado de paz? Joga no Google, né? O que é a paz? Não sei o que o Google fala sobre a paz, mas
todo mundo que quer paz, ele quer o quê? Que ninguém incomode ele. Eu acredito que essa é a definição mais propícia para a paz. A pessoa que quer paz, ela não quer incômodo. Ela não quer que ninguém incomode ela. Então, o que a pessoa faz? Aquele que quer paz, alguns na Índia vão para o Himalaia. Eles vão se retirar nas geleiras do Himalaia, né? Ficam lá no Himalaia. O outro vai na nascente do Ganges, né? Só tem geleira lá e tal. O outro vai se retirar. Aqui no Brasil, a pessoa compra um sítio bem afastado, ele fala, agora quero paz. Quando eu me aposentar, eu já escutei alguns devotos até falando isso, pessoas que se iniciaram. Quando eu me aposentar, eu vou comprar um sítio e vou ficar lá tranquilo, sem ninguém incomodando. É aí que está o erro. A pessoa vai ser incomodada por um mosquito, ela vai ser incomodada por uma cobra, uma aranha, sei lá o que no sítio. Vai ter sempre incômodo, não existe paz no mundo material. A tua mulher, se for junto, já não tem paz, ou o teu marido, o teu filho, não existe paz no mundo material. Não existe, isso daí a pessoa quer algo que não existe. Então, aquele que quer paz não quer servir Deus, porque o serviço a Deus vai ter incômodo. Você sai na rua pregando, experimente sair na rua. Silatya Maharaj falou isso. Saia na rua distribuindo panfletos. Você não vai nem tentar vender o livro. Você vai distribuir panfleto de graça. Você vai ver que você vai ser xingado às vezes. Alguém vai olhar para você e vai falar algo, vai te ofender. Alguns ofendem a pessoa. Então não existe paz. Aquele que vai servir Deus, você está aqui no templo, por exemplo, servindo Deus, vai ter um outro devoto morando junto, e aí vai ter briga. Todo mundo tem ego, a briga nunca vai acabar, e Maya vai provocar mais ainda. Maya vai provocar a pessoa. Então, às vezes no templo, todo mundo fala, o templo é todo mundo tranquilo, o templo não tem problema, tudo é uma paz no templo. Não, vai ter dificuldade sim, Maya está lá. Aí um faz uma coisa, o outro vai e faz outra, porque ele fala, não, assim não está correto. E aí você fala, a pessoa é ruim? Não, não é que ela é ruim, ela está sendo usada por Maya, para provocar. Porque você vai ser, eu conheço uma pessoa que morava no templo, né? Claro que eu não vou falar nome nem onde é, mas a pessoa morava no templo, e o que acontecia com ela? Todo mundo não, mas vários e vários devotos, era um templo muito grande, vários devotos perturbavam essa pessoa. Sempre estavam perturbando, sempre pegando no pé da pessoa. E o que aconteceu? Essa pessoa largou. Não largou a demissão, mas ela largou o templo, acabou casando. Ela acabou casando e indo para o conforto do lar, né? Foi para o conforto do lar, mas e aí o conforto espiritual ela teve? Claro que não. A Maya testou ela e ela caiu. Ela preferiu ir morar numa casa com a família, enfim, né? Porque lá, de repente, vai ter menos problema. Porque Maya vai cutucar você. Quanto mais você serve, mais Maya vai falar, você quer mesmo servir? Você está disposto a se sacrificar para você servir Deus? O quanto você está disposto, né? Então, não se preocupe, como diz aqui Silatya Maharaj, aquele que passa perturbação, aquele que passa dificuldade, aquele que passa dor, tem alguém pegando no teu pé, né, no templo, enfim, aonde for, você vai ver que isso não é nada. Você está servindo Deus, você fala, tudo bem, isso é Maya. Você vai compreender que é Maya que está te provocando. E aí você pega, por exemplo, os homens que vestem laranja, safrão, né, que são celibatários, vai ter provocação das mulheres em cima deles. E a Maya vai provocar. E a mulher que veste laranja vai ter homens dando em cima dela. Para provocar, para falar, você quer mesmo servir Deus ou você quer montar sua família, né? Sair daqui? E aí tem convites assim, eu vou te dar uma casa boa, eu vou te dar condições, você não vai ter problema. Então, é Maya testando, as dificuldades virão, mas aquele que está servindo corretamente, ele não tem medo da dificuldade, ele não tem nenhum medo, ele vai falar, isso não é nada, o importante é servir Deus. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Então, todas as dificuldades, a dor, a luta, o sofrimento, tudo isso não será nada.
a pessoa vai compreender que tudo isso não é nada. Sempre diga: ó Senhor, deixe-me sofrer, dê-me dificuldades, dê-me mais sofrimento, dê-me mais dificuldades, dê-me dor. Aqueles que não querem quaisquer dificuldades e problemas anseiam pela liberação. O que quer dizer Srilacharya Maharaj aqui? Isso aqui é importante, essa frase aqui, né? As pessoas que não querem dificuldades, as pessoas que não querem quaisquer dificuldades ou problemas, elas vão pedir o que? A liberação. Elas vão pedir sair do mundo material. Isso é o Mayavadi, aquele que é impersonalista. O Mayavadi é impersonalista, ele não acredita que Deus é uma pessoa. Ele acha que Deus é só a energia, o Brahman. Deus é o Brahman, é energia. Sim, Deus também é o Brahman. Mas quem produz energia? Deus. O Brahman é a energia de Deus. O Tatastha Shakti, também como é chamado, né? A energia marginal de Deus. Aquele que não quer dificuldade, aquele que não quer sofrimento, aquele que não quer nenhuma dificuldade, nenhum problema, ele quer o quê? A renúncia. Ele vai renunciar a tudo. Ele fala: esse mundo material é o mundo do sofrimento, eu não quero isso, eu vou renunciar a tudo. E aí fica um ermitão. Ele vai morar num lugar sozinho, larga até a família às vezes, ele renuncia a família, ele renuncia a tudo, mas o que ele quer? Ele quer servir Deus? Não. Você vai pregar para quem no sítio retirado? Para a planta? Você vai pregar para quem? Para a cobra? Para a aranha? Para o cachorro? Então, aquele que quer servir Deus, ele tem que estar aonde? Ele tem seres humanos. O ser humano é o único que consegue compreender, não que todos compreendam, mas é o único que consegue compreender que ele não é o corpo, ele é a alma. O ser humano que está servindo Deus, o ser humano na verdade é o único corpo que você pode compreender que você não é esse corpo, você é a alma. Então, se você se retira, você não quer problemas, você se retira, você não quer dificuldade, você vai pregar para quem? O serviço principal a Deus é a pregação. É a pregação. Então, aquele que não quer dificuldade, aquele que não quer nenhum problema, ele não quer servir Deus. Vai ver quanto problema Srilacharya Maharaj teve, os gurus aqui ao lado. Quantos problemas eles tiveram? Mahaprabhu, Deus teve problema quando ele estava aqui na Terra. As pessoas não respeitavam ele teve problema. Até Deus teve problema. Por quê? Porque ele veio num corpo humano, não num corpo humano, mas ele veio na Terra com a forma humana, né? E ele veio como um devoto. É claro que o corpo dele não era um corpo humano, mas ele veio na forma de um corpo humano. Olhando, as pessoas olhavam para ele e achavam que era um corpo humano. E ele teve problemas? Sim, ele teve problemas. Pessoas que questionavam ele, enfim, quando ele ia pregar. O irmão dele, Sri Nityananda Prabhu, todo mundo conhece a história de Shagai e Madai, eram dois brahmanes, né, dois sacerdotes que se desvirtuaram e começaram a beber. E eles na rua xingavam todo mundo, bebiam, batiam nos outros. E aí Nityananda Prabhu, o irmão de Mahaprabhu, o irmão de Deus, ele falou, Mahaprabhu falou para ele: vá pregar para os mais caídos, para aquele que precisa mais. E ele foi na rua e ele viu aqueles dois irmãos bêbados na rua. Ele falou: cante o Mahamantra Hare Krishna, cante Krishna, fale Hare Krishna. E um deles pegou e quebrou um jarro de vinho, que na época era feita de barro, na cabeça dele. Quebrou o jarro de vinho na cabeça do irmão de Deus, de Mahaprabhu, e começou a sangrar, corria sangue da cabeça. E ele falou: não importa que você me bata, fale Hare Krishna. Até o irmão de Deus que estava aqui na terra, Nityananda Prabhu, ele teve problemas quando foi pregar. Então, aquele que não quer problemas, aquele que não quer dificuldades, ele não quer servir Deus. O serviço a Deus vai ter dificuldade, sim. O serviço a Deus vai ter problemas, sim. Quantos e quantos casos tem? Srilacharya Maharaj falou, uma vez ele estava pregando no vilarejo, eles reuniam as pessoas em uma casa, depois iam para outra casa e reuniam a família lá, várias pessoas junto, né, para ele dar uma aula rápida.
e uma das pessoas que estava lá sentado, um homem, levantou e cuspiu no rosto dele. O que ele fez para esse homem, para o homem levantar e cuspir no rosto dele? Ele não estava cobrando nada por aquilo, ele não estava querendo nada, ele foi lá ensinar a consciência de Krishna. E o homem levantou e cuspiu no rosto dele. E você acha que ele fez o quê? Ele bateu no homem? Ou ele mandou alguém bater no homem? Ele podia ter feito isso, claro, mas ele não bateu em ninguém. O que ele fez? Ele continuou a dar aula. Ele era humilde, tolerante, ele dava honra para todo mundo sem querer em troca. Então, veja só, um guru genuíno, pregando sem cobrar nada, claro, não se pode cobrar para pregar, e cuspiram no rosto dele. Uma vez eu estava na rua distribuindo panfleto, né, na rua de casa em casa, e aí tinha um senhor na rua com um rapaz que eu conhecia. Estavam conversando na rua. Né? O rapaz que eu conhecia foi o que veio pintar os leões aqui da fachada do templo. Né? Ele estava na rua conversando com outro senhor lá, e aí eu dei o panfleto para o outro senhor, porque ele já tinha o panfleto, né? E aí o homem olhou e falou, ah, você é Hare Krishna? Eu falei, ele chama a gente de Hare Krishna, né? Aí ele falou, ah, vocês são vagabundo, né? Ele falou para mim, na minha cara, vocês são vagabundo, né? Ele falou, vocês não gostam de trabalhar, vocês gostam só de ficar pedindo dinheiro para comer de graça, ele falou, né? E aí fica lá no templo todo mundo dançando, ele falou, né? É isso que vocês gostam, né? Ele falou. E eu tive que escutar isso, né? Eu tive que escutar o homem me chamar de vagabundo, né? E que a gente só fica, a gente gosta de, a gente come porque os outros dão dinheiro, a gente pede esmola, né? Porque a gente não gosta de trabalhar. E aí a gente fica dançando no templo, essa é a visão dele, né? Então a gente está sujeito a escutar tudo na rua, né? Ainda por enquanto, né? Mas eu também saí pouco na rua, né? Mas ninguém tentou me bater ainda, né? Mas de repente pode acontecer. Tem um monge também, que ele estava na Europa, né? Um monge, ele estava na Europa, um sannyasi, e aí ele estava lá cantando na rua com a midanga e vários devotos do lado dele, né? Cantando na rua, andando na rua e cantando, né? O Mahamantra Hare Krishna. E aí tinha uma pessoa, um homem que estava lá, começou a olhar feio para ele. Começou a seguir ele, ficar do lado dele olhando feio para ele. E ele contou para a gente, quando ele veio para o Brasil, ele é americano, né? E ele contou para a gente que ele pensou que o homem ia agredir ele, porque o homem estava bravo com ele. Né? O homem, ele não tinha feito nada para o homem, ele estava cantando na rua os nomes de Deus. Então isso acontece. Aquele que não quer problema, aquele que não quer dificuldades, como foi falado, ele renuncia. Ele renuncia. E o que ele faz se ele renunciar a tudo? Ele conseguir, porque é muito difícil renunciar a tudo. O que ele vai fazer se ele renunciar a tudo? Ele vai, no máximo, conseguir ir para o Brahman. Ele vai conseguir ir para o Brahman. Aonde é o Brahman? O Brahman é o estado do nada. O Brahman é onde a alma não pensa. A alma não tem livre-arbítrio, a alma não tem individualidade. Ela se funde em Deus. Então é como uma gota de água. Uma gota de água você pega e vê, uma gota de água. Você põe uma gota de água no prato, no copo, sei lá, no chão, você vê a gota. Ela é um indivíduo, ela é uma gota. Se você jogar essa gota num copo, num rio, ela some. Da mesma forma a alma que vai para o Brahman. A alma some, ela faz parte da energia de Deus, mas nós já somos a parte da energia de Deus. Quando a gente estava lá no Brahman, todo mundo estava no Brahman. Toda a alma do mundo material e do mundo transcendental estava no Brahman, nesse local. É a energia que envolve Deus. É uma partícula muito pequena da energia que envolve Deus. E aí nós escolhemos vir para o mundo material. Nós estávamos lá e aí Deus questionou nós, você quer me servir ou você quer ser servido? O que você acha que nós escolhemos? Servir Deus ou que os outros nos sirvam? Claro que a gente escolheu que os outros nos sirvam. E até hoje a gente quer que todo mundo sirva a gente. A gente gosta disso. Todo mundo gosta de ser servido. Então, nós viemos para cá, mas nós somos a minoria. A maioria está no mundo transcendental. 1/4 veio para o mundo material. 3/4 foi para lá, direto. Não passou pelo que nós passamos aqui. Eles nem têm ideia do que nós passamos aqui. Não é a alma que passa, é a mente. Né? Aí nós quisemos desfrutar. Como nós quisemos desfrutar e não servir Deus,
Deus falou, tudo bem, você quer desfrutar? Então tem um lugar que você vai desfrutar, que é o mundo material. Mas você vai desfrutar, mas você vai ter o quê? Você vai ter o karma. Porque toda vez que você desfruta, você vai produzir karma. Você desfrutou, você produz karma. Não tem como sair disso. Qualquer serviço que é feito que não é para Deus, produz karma. Então nós estamos aqui no mundo material cumprindo karma. Nós só viemos esse corpo para cumprir karma. Na próxima vida, se você não servir Deus, você volta para o mundo material cumprir karma. E assim você nunca sai da roda do Sansara, que é a roda da reencarnação. Vida após vida, nós já passamos por 8.400.000 vidas, no mínimo, para chegar no corpo humano, no mínimo. E se nós passamos várias vezes em cada corpo, muito mais. E se nós já fomos seres humanos, voltamos a ter um corpo animal ou de planta, o que for, e voltamos para o corpo humano. Então, no mínimo, já tivemos 8.400.000 vidas no mundo material. E vamos ter quantas ainda? Depende de nós. Se você não servir Deus, se você quiser ficar sem sofrimento, se você quiser ficar na paz, como todo mundo quer, você vai continuar a reencarnar. Aí você pode ter até uma vida boa numa vida, né? Numa reencarnação você tem uma vida boa. Você tem dinheiro, você é bonito ou bonita, você tem uma família legal, ninguém te perturba muito, isso é um karma bom. Mas provavelmente na próxima vida é o contrário. Você vem pobre, feio, sem dinheiro, com uma família que está te prejudicando assim, está te fazendo sofrer. É um ciclo, normalmente é assim. Uma vida boa, uma vida ruim, uma vida boa, uma vida ruim, materialmente. Isso é o mundo material. A única forma de sair disso, da roda do Sansara, qual é? Servir Deus. Mas servir Deus adequadamente. E aí, vida após vida, você vai ganhando mérito espiritual. Vida após vida, você vai ganhando sukriti. E cada vez mais. E na próxima vida, se você servir bastante nessa vida, na próxima vida você vem com um corpo mais próprio para servir mais. Você nasce numa família já melhor para servir. Você de repente vem como filho de um devoto e devota. De repente você nasce num país que a devoção é maior, como a Índia. Você já nasce no berço da devoção. Vida após vida você vai ganhando até mais fortuna e uma condição melhor para servir. Até que um dia você se rende totalmente a Deus. E nesse momento que você se render totalmente a Deus, é a tua última vida no mundo material. É a última vida no mundo material quando você se render totalmente a Deus. Você não pensa em você não pensa em nada, somente em servir Deus. Não importa se você está feliz ou triste, não importa que você está servindo Deus. A felicidade da mente não importa, porque a alma não tem nada a ver com a mente. A alma não tem, quando a mente está feliz, a alma não tem nenhuma influência. A alma só é feliz servindo Deus. E a felicidade plena é da alma, não é do corpo. E a mente faz parte do corpo. Quando você está feliz da mente, não é pleno. Além de não ser pleno, é temporário. Tem muitas pessoas que têm muita felicidade nessa vida, né, material. A pessoa tem um karma extremamente bom, praticamente a vida dela não tem muita dificuldade, mas ela não é feliz o tempo todo. Durante o dia pode acontecer algo que ela fica triste. E a pessoa vê, por exemplo, uma desgraça, às vezes ela sofre com aquilo. Então não existe felicidade plena da mente, é da alma. Nós temos que compreender isso. A gente está procurando a felicidade plena no mundo material. Isso não existe. Não que não existe felicidade plena no mundo material, porque se você atingir o estágio de rendição total a Deus, você é feliz plenamente, no corpo humano sim. O estado de consciência teu é diferente, mas com o desfrute dos sentidos, você tem uma casa legal, você tem um companheiro legal, uma companheira, os filhos, todo mundo perfeito, você não vai ser feliz plenamente. Porque onde tem a morte não tem felicidade plena. Onde existe morte não tem felicidade plena. Você pode estar feliz, morre o teu cachorro, você fica triste.
Imagina quando morre tua mãe, teu pai. Imagina quando morre teu companheiro que você está há 30, 40, 50 anos vivendo com uma pessoa. Você imagina 40, 50 anos vivendo com uma pessoa todo dia e a pessoa vai embora. A pessoa abandona o corpo, né? Você conhece o corpo, o corpo morreu. Você imagina o sofrimento da pessoa, como é brutal? Porque o pai e a mãe, de repente você vive quanto? 40 anos com ele. Mas e a pessoa que você está o dia inteiro, você dorme com a pessoa, você levanta com a pessoa, você está o dia inteiro com a pessoa? Então, onde tem a morte, não tem felicidade plena. Não pode ter felicidade plena. Onde existe morte, agora, o mundo transcendental, não existe corpo material lá. Quando você se render totalmente a Deus, você vai ganhar um corpo transcendental. Deus vai te levar para lá. Mas o corpo lá não é feito de átomos. O corpo lá é um corpo transcendental, nunca morre. Ao dia que nós atingirmos o mundo transcendental, é diferente do céu, que todo mundo conhece, que todo mundo fala, eu vou para o céu, a tal pessoa vai para o céu. Esse corpo que você ganha no céu, ele morre. Os semideuses morrem, o Senhor Brahma morre, todos os semideuses vão morrer um dia. Porque o semideus não é eterno. O semideus é um título que ele tem. Ele fez algo que ele tem um corpo de semideus, mas ele vai morrer também. Só não morre quem está no mundo transcendental. Por quê? Porque adquire um corpo transcendental. Deus dá um corpo transcendental e você nunca mais vai sair de lá. A pessoa que atinge... Qual a vantagem, né? Já me perguntaram, qual a vantagem de amar a Deus puramente? Porque se você fala amar a Deus puramente, a pessoa fala, não, eu quero amar meu marido puramente. Eu não quero amar Deus, eu quero amar meu filho puramente. Eu quero amar o meu cachorro, eu quero amar meu pai e minha mãe. Qual a diferença? Por que eu tenho que amar a Deus? A pessoa pergunta, né? Por quê? Porque o dia que você amar a Deus, Ele vai te tirar daqui, do mundo material. Ele vai te levar onde Ele mora. E lá você vai ser eternamente feliz, e o tempo todo. Não vai ter tristeza lá. Um dos exemplos, né, tem alguns livros que dizem como que é lá o mundo transcendental. Um dos exemplos, você vai, por exemplo, você não vai ter que trabalhar para comprar alimento. Você não vai ter que trabalhar para pagar aluguel. Ah, mas eu tenho minha casa própria, mas você paga IPTU. Você paga conta de água, você paga conta de luz, você paga conta de gás, você paga conta de não sei o quê, você paga conta da internet. Lá não precisa de internet. O mundo transcendental não precisa de internet, lá não tem internet. Eu creio que não tem internet, né? Eu nunca fui para lá, mas eu acredito que não precisa de internet, porque isso é fútil, é material, não precisa de internet, né? Se você falar isso na aula, a maioria não vai querer ir para o mundo transcendental, né? Porque todo mundo está viciado na internet. Mas o mundo transcendental, você não precisa trabalhar para comer, só servir Deus. Todo mundo é feliz servindo Deus. E lá é dito, você vai numa árvore, por exemplo, que é uma árvore, né? Aqui no mundo material, você vai numa macieira, o que você vai colher lá? Maçã. Você vai numa bananeira, você vai pegar uma banana, né? E assim por diante. Cada fruta vai ter, né? Cada pé de cada fruta vai ter aquela fruta. No mundo transcendental, não. Você vai numa árvore lá e você fala, eu quero uma manga. E aí a manga aparece, e madurinha. Não vai para o ceasa, apanhada verde, vai para a estufa, tal, aí você come e parece plástico. Tem fruta que você come, parece, né, parece que você está comendo um negócio que não tem gosto, né? Não tem gosto aquilo, sei lá, é bonita, né? Você compra na feira ou no mercado, bonita, tal, toda, né, aquela cor bonita, você come e não tem gosto aquilo. Lá no mundo transcendental, não. Você vai comer algo que na hora você pensou naquilo e a árvore dá para você, a árvore dos desejos. Isso não é ilusão, não. Isso são gurus genuínos que falam, a própria Escritura fala. Isso é um dos exemplos, né? E você vai ter a felicidade total, o dia inteiro e de noite. Felicidade plena. E o grande lance, você nunca vai sair de lá. Não é temporário como aqui. Você fica feliz porque você ganhou algo, você comeu algo gostoso, daqui a pouco você não tem mais felicidade. Lá não, é o tempo todo. Então qual a vantagem de amar a Deus puramente? Essa é a vantagem.
você vai ser feliz amando Deus. Não há felicidade plena amando o ser humano, não há felicidade plena amando o cachorro ou qualquer outra coisa. A felicidade plena é só amando Deus, mas tem que se render totalmente a Ele para atingir esse estágio. Mas enquanto a gente não atingir esse estágio, a gente não está no estágio, claro, de amar a Deus puramente, muito longe disso. Mas você começa a praticar a vida devocional, você vai pegando um apego. É o processo devocional. Primeiro é a fé. Todo mundo tem alguma fé, senão não estaria no templo, não estaria escutando a live. Alguma fé tem. Aí você vem para o templo. Aí você se associa com quem também quer isso. Né? Você está vindo, você está se associando com aquele que tem o mesmo objetivo. Aí o que acontece? Você fala, eu quero começar a praticar. Só que a prática só existe com a iniciação do guru. Aí você se inicia com um guru genuíno. E aí ele te dá o serviço e você começa a servir Deus. E aí você vai servindo Deus, servindo Deus, servindo Deus. Com o serviço a Deus, o que acontece? Os anartas vão sendo eliminados. O que é anarta? Anartas são as coisas erradas que nós fazemos. Os maus hábitos. Tudo que é ruim nosso vai sumindo gradativamente, progressivamente. Então, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura, o ego, a luxúria, tudo, a ilusão, tudo isso vai indo embora. Os anartas vão saindo de nós. E saindo os anartas, o que acontece? A fé aumenta. A nossa fé em Deus só vai aumentar. A gente só vai ter fé realmente no que o Guru fala quando todos esses inimigos vão indo embora. Você vai parar de fazer fofoca, você vai parar de fazer tudo isso que é ruim para a devoção. Aí você vai ter mais fé. A fé aumentando, você vai fazer o quê? Você vai começar a ter o apego pelo serviço. Primeiro vem o gosto superior. Você começa a ter o gosto superior. Saindo esses inimigos, a ilusão saindo da nossa cabeça, a ilusão de ir numa festa e se divertir vai sair da tua cabeça. A ilusão de comer algo gostoso vai sair da tua cabeça. E aí você começa a ter o quê? Você começa a ter o gosto superior. Então, por que você vem no templo? Porque você sentiu algo lá que você não sente na tua casa. Senão você estaria na tua casa. Todo mundo. A quem está na casa assistindo a live, aí tem algumas pessoas assistindo a live, a pessoa não estaria assistindo isso. Ela estaria assistindo, não falar de Deus, ela estaria assistindo qualquer coisa. Eu estaria brincando com a filha, estaria brincando com o filho, brincando com o cachorro, conversando com a mulher, assistindo novela com a mulher, sei lá o quê. A pessoa estaria fazendo algo com a família. Não, ela está aqui assistindo a live. Por quê? Porque ela tem um gosto. Ela gosta mais de escutar falar de Deus do que ela gosta de assistir um filme. Ela gosta mais disso. Ela começa a gostar mais disso. E aí vem o apego. Disso daí vem o apego. A pessoa pega e fala assim, em tal dia, tal horário eu vou no templo. Ela tem um apego. Aí ela vem um dia, ela fala, não, eu vou de novo. Isso é o apego. E aí se você faz um serviço, você fica apegado àquele serviço. Isso aqui é comum, eu já vi várias vezes, né, aqui no templo, na Índia também. A pessoa pega e fala, o meu serviço é limpar o templo. Aí a pessoa fala, não, eu vou limpar o templo. E aí se a pessoa chega atrasada, e aí já tem alguém limpando, a pessoa fica brava. Ela fala, esse é o meu serviço. Ela tem apego ao serviço. Ela começa a ter apego. Quem faz a guirlanda, né, o colar de flores, né, para pôr na deidade, para pôr nos gurus, a pessoa fala, não, esse serviço é meu. Se chegar alguém e fizer, ou a pessoa chegou e já está pronta, ela fica meio nervosa, porque ela tem apego. Ela fala, esse serviço é meu. O mesmo apego que a gente tem quando alguém pega alguma coisa tua, você fala, não, isso é meu. A roupa, né? Alguém pega a tua roupa, a mulher normalmente tem isso, né? E quando tem irmã, sei lá o quê, pega a roupa e fala, não, essa roupa é minha, você não vai usar essa roupa. Né? É o apego que faz isso. E aí você tem apego ao serviço. Então essa é a próxima etapa, é o apego. Depois do apego vem o quê? Vem a bhava. Bhava é o afeto. Você começa a ter afeto por Deus, afeto pelo Guru. E isso é comum de quem, normalmente, você vê isso em quem é o sacerdote, né? O sacerdote, o Guru, chega e fala assim, você tem que oferecer comida.
Você tem que oferecer a comida para Deus. Você tem que trocar a roupa de Deus de vez em quando. E a pessoa tem apego. Aí ele faz além do que o guru falou. Tinha um sacerdote, se eu não me engano, em Londres. Ele já abandonou o corpo, né? E ele colocava a escova de dente com pasta de dente do lado da deidade, do lado de Deus. Para Deus escovar o dente. Ninguém pediu para ele fazer isso. E Srila Govinda Maharaj, que está no quadro maior, ele falou uma vez para esse devoto: você faz um padrão tão alto que nem na Índia a gente faz isso. Porque veio do coração dele aquilo. Ele falou, né? Porque a gente, quando dá comida para Deus, a gente oferece a comida, na verdade quem oferece é o guru, né? O guru, a gente pede para o guru oferecer. Mas a gente lava a mão e a boca antes de Deus comer, e depois que ele comeu, a gente fala um mantra pedindo para Gurudeva, né, dar água para ele, lavar a mão as mãos e a boca. E esse devoto, que era o sacerdote, ele punha a pasta de dente com a escova de dente. O que é isso? É o afeto. Ele tinha tanto afeto por Deus, ele tinha uma relação tão próxima com a deidade, que ele tinha isso. Ele fazia o que não pediram para ele, para agradar mais a Deus. E depois o afeto, bhava, vem o que? Amor puro por Deus, Krishna Prema. Esse é o amor, isso daí é o máximo da nossa evolução, é Krishna Prema. Amor puro por Deus. Para chegar no mundo transcendental, um grão de areia no mundo transcendental, porque o grão de areia também é uma alma. O grão de areia no mundo transcendental, ele tem amor puro por Deus. Veja só como é difícil ser um grão de areia no mundo transcendental. E alguns acham que são muita coisa aqui no mundo material. Nós não conseguimos controlar nem a nossa boca, o que a gente fala e o que a gente come. A gente não consegue controlar nada. Imagina um devoto puro, para estar no mundo transcendental, um grão de areia, uma folha de grama, qualquer coisa do mundo transcendental é um devoto puro. A pessoa tem que se render totalmente a Deus, a alma tem que se render totalmente a Deus, para atingir aquele plano. E alguns aqui no mundo material, alguns não, a maioria se acham muita coisa, né? Nossa, eu sou isso, eu sou aquilo. Mesmo entre os que são iniciados, ninguém toca mirdanga melhor do que eu, aquele instrumento lá que parece um tambor. Ninguém toca o cárton melhor do que eu. Aí o outro fala, ninguém canta melhor do que eu. E ninguém prega, ninguém fala de Deus como eu. Mas nós estamos aqui no mundo material ainda. E não só isso, nós não somos devotos puros, nós não estamos rendidos a Deus. Imagina só, quem somos nós? Nós não somos capazes de ser um grão de areia no mundo transcendental, porque a gente não tem amor puro por Deus. Imagina só quem tem o serviço a Deus no mundo transcendental, aquele que faz o árati para Deus. Tem um local no mundo transcendental que Deus, todo mundo sabe que ele é Deus lá, e é feito árati para ele. Mas tem outro lugar no mundo transcendental que ninguém sabe que ele é Deus. Então você pode ser amigo de Deus, você pode ser pai e mãe de Deus. Imagina só uma alma que tem esse relacionamento com Deus, e nós, a maioria, acha que é alguma coisa, porque canta bem, porque faz o árati bem, porque prega bem. Isso tudo é o ego. Nós não somos nada perante a quem está no mundo transcendental. Então é uma ilusão muito grande achar que nós somos alguma coisa, que nós somos elevados espiritualmente. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta. A Carla está aqui presencialmente hoje com o seu filho, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, a Carla alguma pergunta, pode fazer. Deixa eu ver aqui também, aqui na internet. Por enquanto ninguém perguntou nada aqui. Vocês podem fazer pergunta, Carla. Tem alguma pergunta? Ontem, quando ele veio, ele tinha perguntado dos quadros. O que significavam os quadros? Então, os quadros, cada pessoa no quadro, você vê que um é diferente do outro, né? Então, cada um do quadro é um mestre espiritual, que chama guru, né? É o mestre, é o professor. Todos eles são professores. Então, quando você está na escola, você tem um professor. Você quer aprender a matemática? Você tem um professor para matemática.
Você quer aprender isso? Você quer aprender a tocar violão, sei lá o quê? Você tem um professor. Para conseguir chegar em Deus, tem que ter um professor. O professor vai ensinar o que você tem que fazer para chegar em Deus. O que você tem que fazer para amar a Deus. Então ele fala, faz isso, isso, isso. E o que você não pode fazer? Você não faz isso, isso. Ele é o professor. Então cada um é professor. Né? Todos eles são professores. O que está aqui agora, né? O que está aqui agora na Terra, no mundo material, é o primeiro aqui. Os outros já voltaram para Deus. Eles vieram ensinar a gente aqui, o professor vieram ensinar a gente, depois eles voltam para Deus. Mas antes de ir embora, ele nomeia outro. Ele fala, esse aqui que vai continuar o meu trabalho. E aí quando ele sabe quando ele vai embora. E ele fala, esse daqui é o próximo, aquele é o próximo, e aquele é o próximo. Então, os gurus, né? São os professores. Tem mais alguma pergunta, Carla? Hã? Tem mais alguma pergunta? Tem. Qual? Não sei. Depois você pensa aí, na próxima vez que você vier, você fala. Né? Mas nós temos que compreender que sem o guru não somos nada. Nós temos que ter um guru genuíno para nos ensinar, mas não adianta somente ter um guru genuíno. Nós temos que ter o quê? Nós temos que fazer o que o guru fala. Se você vai no médico, a outra analogia que é feita é que o guru, ele é o médico da alma. O guru é o médico da alma, ele é professor, mas ele é o médico. A alma está doente, nossa alma está doente. Ninguém se preocupa com a doença da alma. Todo mundo quer tomar vacina, como todo mundo quer fazer isso, todo mundo quer fazer aquilo. Aí ficou com um probleminha, já corre no médico, né? Corre no médico, vai fazer exame, todo mundo se preocupa com o corpo. Mas e com a doença da alma? Ninguém se preocupa com a doença da alma. Ninguém se preocupa com a doença da alma. E a alma está muito doente. Vida após vida, a alma está muito doente. E cada vez que a gente comete mais karma, faz mais karma, produz mais karma, maior a doença. Maior a doença. Então aquele que não serve Deus e vive 80, 100 anos, ele viveu 80, 100 anos ficando mais doente. Doença a alma. Quanto mais a pessoa vive sem servir Deus, mais doente ela vai ficar. Ela, a alma. Então o médico da alma é o guru. Mas não adianta você ter um guru, você não adianta pagar R$2.000 uma consulta que custa de um médico bom. Alguns médicos cobram 2.000 ou mais hoje, aqui em São Paulo, uma consulta. Né? Não adianta você pagar uma consulta nesse valor, ele fala, faça isso, isso, isso. É claro, ele é o melhor, ele vai falar o correto. Se você não faz. Adianta você ir no médico se você não faz o que ele manda você fazer? Não. Não adianta a gente ter esses gurus do lado, que são gurus genuínos, se a gente não faz o que eles falam. Ou faz incompleto. A maioria de nós, todos nós, fazemos incompleto. Se você tem uma doença, por exemplo, vou dar um exemplo de uma infecção. Você tem uma infecção bacteriana, o médico fala, tome esse antibiótico 2 vezes ao dia durante 10 dias, tantas miligramas. Se você fizer qualquer uma dessas coisas errada, você não sara. Se você tomar menos dias antibiótico, você não sara. Se você tomar a dosagem errada, você não sara. Se você tomar uma vez só por dia, você não sara. E o brasileiro tem essa mania. O médico exagerou. Para que eu preciso tomar 3 vezes por dia? Eu vou tomar só 2. Mas que base você tem? Você estudou medicina? Você leu o Google, o Dr. Google, e acha que sabe alguma coisa? O brasileiro tem essa mania em medicina, né? Mas nós também temos essa mania. O guru fala, cante 5 canções de manhã e à noite, todos os dias, que é o que cantamos aqui no templo. Mas a gente pensa, para quê? Não precisa tudo isso. Só cantando Mahamantra tá bom. O guru fala, você tem que honrar a praçada todo dia. Mas eu gosto de ir no restaurante. Eu gosto de chamar o disque pizza. Eu gosto de sei lá ir aonde, né? Então, o que acontece? A gente não está livre da doença, a gente está doente ainda, porque a gente não faz o que o guru fala. Se você fizer tudo o que o guru fala, a doença vai embora. Se você fizer tudo o que o guru fala, o guru genuíno, você vai chegar a amor puro por Deus nessa vida.
Para que esperar a próxima vida? Nessa vida você vai atingir amor puro por Deus. Então depende de nós somente, de mais ninguém. De nós. Se tem alguém que está te atrapalhando na vida devocional, a pessoa não quer que você pratique, a pessoa não quer que você venha ao templo, a pessoa está prejudicando a sua vida devocional, ou a pessoa está te levando para um mau caminho, querendo que você, em vez de você ir no templo, você vai numa festa, você vai, sei lá, fazer um esporte, você vai tomar sol no parque, você tem que se afastar. Se afastar. Ou, se você não se afastar, pelo menos não faça o que a pessoa quer. Pelo menos não faça, porque uma pessoa dessa é uma associação. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o marido, pode ser a mulher, pode ser o filho, pode ser quem for. É uma associação. Se alguém está te tirando da devoção, está te tirando de Deus, é má associação. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. E aí vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Se ninguém se manifestou aqui. Por enquanto ainda não tem ninguém perguntando nada, ninguém comentou nada. Então vamos cantar aqui o Nama Sankirtan Hari Harai, no livro grande, o amarelo, está na página 60. Então vamos lá. Nama Sankirtan Hari Harai. Bhajan Shri Krishna Che. Não é essa. Não é essa. Vamos lá então. Agora sim. Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Govinda Ram Shri Madhusudana.
participando conosco aqui hoje. Pela internet nós temos aqui conosco hoje o Ishan Krishna Prabhu. Também aqui conosco é Shelon Randal, Arjuna Krishna Prabhu, o Radhakanta Prabhu e a Malini Devidasi também participando conosco aqui hoje. Deixe-me ver se tem mais alguém aqui. Enquanto isso, vocês olham as deidades do templo. Hoje são essas pessoas mesmo. Então, uma boa noite a todos. Dandavati Pranam. Até amanhã.